Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje, em clima de carnaval, é tudo pela rima de Bispoeta. É tudo pela rima, dirão os mais apressados. Versejar é com partos, verdadeira esgrima. As palavras bem tratadas são delicadas e gentis, se organizam e pedem bis, posam sempre encantadas. Mas nem todas vão à escola. Desigualdades impedem e necessidades pedem. Vão trabalhar sem bola. Chamam o país de Belíndia. Os contrastes são tamanhos. Da Bélgica somos estranhos. Somos maioria com Índia. Como mudar essa sina? Estudar é uma forma de sairmos dessa norma. Progresso a toda se destina. Bem, eu fiz esses versos pensando nesses contrastes tamanhos que nós temos aqui no Brasil. Quando eu percebo que o carnaval é até mais importante que a própria educação, isso me deixa um pouco triste. Eu entendo que existe toda uma soma de pessoas que dependem do carnaval, que vivem em função do carnaval. Mas nós deveríamos também ter uma grande soma de pessoas preocupadas com a educação. Afinal de contas, nós temos 40 milhões de pessoas ainda não letradas, ainda não escolarizadas, ainda não alfabetizadas. E nós precisamos mudar essa sina. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento escolarizado, para que elas possam, na hora de assinar um contrato, saberem exatamente o que elas estão assinando. Isso é uma luta que não é só minha. Muitas pessoas têm que estar envolvidas nessa luta, outros professores precisam produzir muitos vídeos, fazer com que as pessoas possam ter acesso de alguma maneira à escola, para que no momento de assinar, seja um contrato, seja o que for, elas saberem exatamente o que elas estão assinando, porque elas leram aquilo. Essa é a minha luta e espero que seja a luta de todas as pessoas, mesmo daquelas que gostam do carnaval. Bem, olha a sujeira que eu fiz aqui, depois eu vou ter que varrer tudo, senão vamos ter problemas. Bem, vamos prosseguir com a nossa teleaula. Hoje falamos do substantivo na sua 14ª parte, em pleno clima de carnaval. Ficam invariáveis as frases substantivas. A estou fraca, que é uma ave. Conhece essa ave, Lide? Não. Que eles falavam tô fraca, tô fraca, fraca, sim, conheço. Tô fraco. Isso mesmo. Então é a estou fraca, que é uma ave. As estou fraca. Fica invariável. Então é a estou fraca, ou tô fraca, e as estou fraca. O não sei que diga, os não sei que diga. Esse não sei que diga pode ser qualquer situação. O disse-me disse, os disse-me disse. Percebam que aqui, no segundo, no terceiro caso, nos 3 casos de baixo, nos 3 exemplos, estão todos sem hífen. Não tem hífen. O primeiro sim, estou fraca, que é o nome da ave, hífenizada. E o último, o bumba meu boi. Não tem hífen. Os bumba meu boi, no plural, fica invariável. Muito bem. O segundo caso, vamos ver como se comporta nesse segundo caso. Os compostos de tema verbal e palavra invariável. O ganha pouco, os ganha pouco. O pisa mansinho, os pisa mansinho. O cola tudo, os cola tudo. Você é do tempo do cola tudo, Elide? Sim. Ah, finalmente a Elide descobriu qual é o tempo da Elide. Nos compostos de 2 temas verbais de significado oposto. O leva e traz, os leva e traz. O vai e volta, os vai e volta. Aqui uma ligeira observação. Por que leva e traz? E leva, aqui é o leva e traz, os leva e traz, não leva a trema, e aqui o vai e volta leva a trema. Por causa justamente da preposição.
a preposição faz essa união. Por isso que aqui tem, não tem trema, não tem o hífen, e aqui vai e volta, tem o hífen. Por duas razões. Por serem palavras independentes, que ao unir, mudam de classe gramatical. Aqui nós não estamos mais falando de um verbo, de dois verbos, vai, volta. Porque como temos o artigo aqui, mudou a classe gramatical. O vai e volta pode ser o quê? Digamos, um brinquedo chamado vai e volta. Tudo bem? Agora vamos ver como se comportam, como acontece essa situação quando admitem mais de um plural entre outros. Fruta-pão, frutas-pão ou fruta-pães. Os dois plurais são válidos. Guarda-marinha, guardas-marinha ou guardas-marinhas. Os dois elementos vão para o plural. Padre nosso, padres nossos ou padre nossos. Algumas pessoas ainda chamam a oração conhecida nacionalmente, o Pai Nosso, algumas pessoas ainda chamam de Padre Nosso. Talvez as pessoas mais antigas, ligadas ao catolicismo, ainda chamam de Padre Nosso. Para a maioria das pessoas hoje é Pai Nosso. Ruge, ruge, ruges, ruges, os dois vão para o plural, ou só o segundo elemento vai para o plural, ou ruge, ruges. Salvo conduto, salvos condutos, ou salvo-condutos. Então tem várias formas de se fazer o plural. Tem duas formas diferentes de se fazer o plural nessas situações. Agora vamos entrar numa categoria muito polêmica, questão de gênero. Aqui, logicamente, estamos falando de gênero masculino e feminino. Só estamos falando da parte gramatical. Gênero masculino e feminino. A nossa língua conhece dois gêneros, o masculino e o feminino. Mais uma vez, vou frisar, estamos falando de gramática normativa, do português padrão, ok? São masculinos os nomes a que se pode antepor o artigo o. Olhinho, o sol, o raio, o prazer, o filho, o beijo. E aqui eu já vou fazer a seguinte observação a respeito de gênero. Como em língua portuguesa nós não temos um gênero neutro, quando estamos falando de palavras que nós podemos determinar o sexo, falando de, por exemplo, homem, mulher, que são palavras que mudam, praticamente mudam completamente, mas nós sabemos que quando nós estamos falando de homem, nós vamos antepor o artigo o, falando logicamente de português padrão, não estamos entrando em outras áreas polêmicas. E se falamos de mulher, nós vamos usar o a, porque nós sabemos que é a mulher, tudo bem? Perfeito? Agora, tem algumas palavras que não dá para determinar a classe, não dá para determinar o gênero. Por quê? Porque nós não temos essa classe definida com relação a sexo. Por exemplo, o couve ou a couve? O couve-flor ou a couve-flor? Como você prefere, Elide? A couve-flor e a couve. Eu também, mas já ouvi... Porque é uma hortaliça, né, a couve. Tem razão. Muito bem, hortaliça. É uma hortaliça, então nós falamos que é a hortaliça couve. Muito bem. Mas outras pessoas já podem pensar em o couve ou o couve-flor. E nós não podemos... penalizar essas pessoas, corrigir essas pessoas, falando não é a couve, porque não tem uma marca definida de gênero masculino e feminino ali. Nós só imaginamos que seja a couve, assim como nós vamos ter muitas outras palavras que existe essa variação que nós não conseguimos determinar. Seguindo em frente, antes disso, vamos a uma água. Aceita, Elide? Obrigada. Água abençoada, que delícia. Prosseguindo. São femininos os nomes a que se pode antepor o artigo a, que era o que nós começamos a falar ali. A flor, a casa, a mosca, a nuvem e a mão.
Aqui nós vamos observar o seguinte, eu pensei nos nossos amigos estrangeiros que vêm aprender nossa língua, eles não têm essa marca muito definida na língua deles. Às vezes eles podem falar o flor. Já observaram um estrangeiro falando? O flor, o casa, o mosca, o nuvem. A mãe já não dá. A mãe já não dá porque a mãe tem aquela questão da marca de sexo, que é a marca feminina. A mãe é feminino, então nós sabemos que aqui tem que ser obrigatoriamente a mãe. Mas aqui, a nuvem, por que tem que ser a nuvem e não o nuvem? Não tem nenhuma marca que defina. Inclusive, por exemplo, a mosca tudo bem, que termina com o A. Tem a marca aqui do A. A casa tudo bem, mas flor, por exemplo, não. Por que não pode ser o flor? Tudo bem? É só uma convenção, vamos chamar assim. Todo substantivo está dotado de gênero que no português se distribui entre o grupo do masculino e o grupo do feminino. São masculinos os nomes a que se pode antepor o artigo o, ou o, se preferirem, o linho, o sol, o clima, o poeta, o grama, o pente, o raio, o prazer, o filho, o beijo. E aqui nós vamos observar que o grama está se referindo ao o grama de peso. Grama, quando se refere a peso, na convenção do português padrão, grama, como é uma palavra do grego, leva o artigo definido masculino singular, o. Tudo bem? Aqui, a que se pode antepor, são femininos os nomes a que se pode antepor o artigo a. A linha, a lua, a grama, aqui nós estamos falando de relva. Diferente lá de cima, que era grama do peso, referindo-se a peso. A ponte, a poetisa, algumas pessoas preferem falar a poeta e o poeta. Gramaticalmente, nós vamos falar o poeta ou a poetisa. Mas não há o menor problema se a mulher quiser se referir a ela mesma como a poeta. Não há o menor problema. É tudo uma questão de escolha. Muito bem. A filha, a dor. Aqui na filha também acontece aquela questão de gênero, sexo feminino e masculino. Como nós sabemos que filha termina com A, então vamos antepor o artigo definido feminino a, singular a. Apesar de haver substantivos em que aparentemente se, por que duas vezes se? Apesar de haver substantivos em que aparentemente se manifeste a distinção genérica pela flexão, menino, menina, mestre, mestra, gato, gata, a verdade é que a inclusão num ou no outro gênero depende direta e essencialmente da classe léxica dos substantivos. E aqui nós vamos lembrar uma polêmica mais ou menos recente, quando ainda era presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Na época, houve toda aquela polêmica, mas é presidente Dilma ou presidenta Dilma? Hoje, nós estamos muito mais flexíveis com essa questão, porque tem muitas palavras que eram palavras exclusivamente masculinas, vamos chamar assim. Mas como a presidenta Dilma foi a primeira mulher a ser uma presidenta do Brasil, por isso que gerou essa polêmica. Existem muitas outras profissões que ainda existe uma oscilação. É um caso, por exemplo, das Forças Armadas, que na Polícia Militar, por exemplo, já existe a patente de coronel. Mas não existiam mulheres coronéis. Agora já existem. Por que não chamá-las de coronela? Soou meio estranho para você aí, Elide, coronela, mas pode ser que as coronelas reivindiquem essa posição, essa postura, dizendo, não, eu sou mulher, então eu sou uma coronela. Assim como a ex-presidenta Dilma gostava de ser chamada de presidenta. Tudo bem? Vamos em frente.
Não é o fato de, em português, existirem duas palavras diferentes. Homem, mulher, pai, mãe, boi, vaca e ainda filho, filha, lobo, loba, das quais estas não são formas de uma flexão, mas palavras diferentes, tanto como aquelas para significar o indivíduo macho e o indivíduo fêmea, duas espécies do mesmo gênero, em sentido lógico. Um pouco nos próximos módulos, talvez, nós vamos chegar nessa questão dos substantivos chamados epicenos, que são substantivos que servem tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o gênero macho quanto para o gênero fêmea. É o caso de jacaré, por exemplo. Depois nós vamos abordar mais detalhadamente isso. Que nós falamos jacaré macho e jacaré fêmea. Tudo bem? Muito bem. Chegamos ao final de mais esta teleaula. Felizes por termos essa oportunidade de estarmos aqui, protegidos em casa. Aqueles que vão aproveitar o carnaval virtualmente, aproveitem sempre com todas as proteções, com as pessoas da família, com as pessoas que estão mais próximas, para evitarmos que o vírus continue se espalhando. Isso é muito importante ainda. Tudo bem? Muito obrigado, uma boa tarde. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu positivo, continuem tocando no sininho para receber as novas notificações. E para me encontrar nas redes sociais é muito fácil, é só ir no Google, colocar lá Bispoeta, tudo junto Bispoeta, e vocês me encontrarão com facilidade. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.